Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as primitivas, ou seja, uma pequena introdução a respeito de integrais. Para não perdermos tempo, vamos dar início falando a respeito dessas primitivas. E a primeira coisa que eu tenho em mente é que seja f uma função contínua no intervalo i, e se esta derivada de f de x for igual a zero em todo x interior a i, então existirá uma constante k, tal que f de x é igual a k. Aqui nós vamos lembrar a seguinte coisa: se você tem a função f de x igual a k, melhor, se a função Se a sua função f de x é igual a k, quem vai ser a derivada dela? Ou seja, a derivada desta função, por se tratar de uma constante, vai ser igual a zero. Portanto, se você tem a derivada de uma função igual a zero, é porque ela veio de uma função constante. Ou seja, você veio de uma função cujo valor é igual a k. Bom, além disso, o que é que nós podemos ter a partir de agora? Bom, além do mais, nós podemos aqui colocar para você a seguinte coisa: é que sejam f e g funções contínuas no intervalo i. Se as derivadas forem iguais, então existirá uma constante k, de tal forma que g de x vai ser igual a f de x mais k. Lembra aqui para vocês que, neste caso, as duas funções sendo iguais, as suas derivadas, a diferença que vai existir entre essas duas funções, g e f, vai ser apenas um número k. Bom, feito isso, nós temos o quê? Um exemplo que nos dá aqui uma certa situação a respeito dessas derivadas. Então, seja f definida e derivável em R, tal que para todo x, a derivada, aqui está colocado errado, mas a derivada f' de x é igual a f de x. Prove que existe uma constante k, tal que para todo x, f de x é igual a KE. K vezes E elevado a x. Bom, vamos lá para essa resolução, usando aqui nossa base de cálculo. Então, a primeira coisa que eu vou observar é que a minha função f de x, ou seja, a derivada, é igual à própria f. Bom, de posse desta informação, eu posso colocar para vocês a seguinte coisa: é que se eu tomar f' de x, vou passar o f de x para o primeiro membro, fica f de x igual a um certo 1. Ora, vamos lembrar aqui que para eu ter uma expressão desse tipo, nós vamos colocar aqui uma observação, tá? Nessa observação, vamos lembrar do ln de uma certa função y. Se eu, nesta função ln de y, a derivada, seria o quê? Quando a derivada de um ln, você vai colocar 1 sobre y, vezes, deriva o y, ficaria o y'. Ou seja, a derivada do ln de y é a derivada de y sobre y. Se você olha para esse aspecto, você vai olhar que essa expressão é a que eu tenho escrita aqui. Se é a que eu tenho escrita aí, de que forma eu poderia pensar aqui? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Bom, como eu disse para você, eu trouxe daqui.
Então, essa expressão você poderia ter colocado da seguinte forma. Isso aqui é o ln de f de x, a derivada, igual. Qual número poderia ser gerado a partir do 1? Como o resultado foi 1, ou seja, ele poderia ter vindo de uma expressão como x. Porque você tem a derivada de um número x, de uma função x, e essa derivada é igual a 1. Olha, a partir daqui, você pode concluir a seguinte coisa. Pega o teorema anterior, tá? No teorema anterior, nós vimos o quê? Que quando eu tenho uma igualdade de duas derivadas, eu posso colocar como isso aqui o ln da f de x igual a x mais um certo q, onde esse q é constante, ok? Feito isso, o que nós vamos concluir a partir daqui é usando as definições de logaritmo. E lembrando que o ln é o logaritmo de um número na base e. Portanto, eu poderia pegar aqui o f de x como sendo igual, usando a definição, e elevado a x mais q. Ora, essa expressão e elevado a x mais q, eu vou para um outro ponto, que seria utilizar a um expoente, no caso, uma função exponencial, onde eu tenho e elevado a x mais q, eu posso usar as propriedades das potências, e aqui ficaria e elevado a x vezes e elevado a q. Não obstante, você sabe que e elevado a q vai ser um valor constante, uma vez que q é constante. Como esse valor aqui é um valor constante, eu vou chamá-lo de k. Logo, o meu f de x ficaria igual a k vezes e elevado a x, da forma como nós queríamos demonstrar, ok? Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos colocar aqui uma observação, ou seja, as soluções da equação diferencial. Qual seriam essas soluções diferenciais? dy dx igual a y são as funções da forma y igual a k vezes e elevado a x, com k constante, isto é, se eu tenho dy dx igual a y, isso aqui implica que o y é igual a k vezes e elevado a x com k constante. É o que nós encontramos do item anterior. Bom, vamos continuar. Segundo exemplo, determine y igual a f de x, onde o x pertence a uma função aos reais, tal que dy dx é igual a y e o f de 0 é igual a 2. Nós acabamos de ver aqui que essa expressão dy dx igual a y, ela tem uma cara, onde o y é igual a k vezes e elevado a x. Bom, se eu já sei disso, nós vamos direto para os cálculos e ver como nós encontramos o resultado desta função. Bom, nós já vimos aqui que dy dx igual a y, ele tem uma cara. E que cara seria essa? É que o y é igual a k vezes e elevado a x. Ora, se eu já sei isso pela observação anterior, eu já posso aqui substituir o y de zero. Ou seja, o y de zero vai ser igual a k vezes e elevado a zero, cujo resultado é igual a 2. Isso implica dizer que o valor de k vai ser igual a 2. Ora, se eu tenho o valor de k igual a 2, eu já tenho também a minha função y, ou seja, o y é igual a k, ou seja, 2 vezes e elevado a x. E aí está o meu resultado, sem perdermos muito tempo. Agora, você pode se perguntar como eu poderia resolver isso de outra maneira. Bom, vamos ver aqui outra maneira. Pode ser que você não queira ficar decorando essas coisas, mas quando eu pego dy dx, isso aqui é a derivada de y igual a y.
E a gente já viu que eu posso escrever isso aqui como sendo a derivada de y sobre y, e o resultado fica igual a 1. Ora, de posse disto, vamos lembrar que aqui você tem o quê? A derivada do ln de y igual, no caso, a derivada que me gerou o valor igual a 1 seria a derivada de x. Portanto, o que nós podemos concluir é que o ln de y é igual a x mais um certo q constante. Logo, pela definição, o y seria igual a e elevado a x mais k. Ou seja, ou mais q. Aqui nós vamos concluir que o y, a gente já viu como resolver, é k vezes e elevado a x. E aí você usa o processo anterior para descobrir quem é o valor de k, que seria 2. Portanto, o y seria 2 vezes e elevado a x. Veja que o procedimento é um pouquinho mais longo, só que aqui vai lhe ajudar em qualquer expressão que você vai encontrar a respeito de funções deste tipo, tá? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula com mais alguns itens. O item 3, ou exemplo 3, determine a função y igual a f de x, onde o x pertence aos reais, que satisfaz as condições dy dx igual a 3y e o y de zero igual a 1. Então, vejamos como resolver esse problema. Para resolver essa questão, eu vou partir da outra maneira que nós respondemos a questão anterior. E para tal, nós temos aqui que dy dx nada mais é do que a derivada de y igual a 3y. Vou passar o y para o primeiro membro. Você vai ter a derivada de y sobre y igual a 3. Ora, a gente já viu que quando eu tomo essa derivada de y sobre y, ela veio de qual expressão? Ela veio do ln de y calculado a derivada, igual, para que eu tivesse aqui 3 como derivada, resultado de uma derivada, ele veio de quem? De 3x. Portanto, aqui você teria que o ln de y seria igual a 3x mais um certo k. Vamos botar aqui q para ficar lá no resultado final aparecer o k, tá? Então, usando a definição de limite, você tem que o y seria igual a e elevado a 3x mais q. Ou seja, essa expressão é y igual a e elevado a 3x vezes e elevado a q. Só que não vamos esquecer que e elevado a q é uma constante, é um valor constante, desculpe, que nós vamos chamar de q. Portanto, essa expressão de y vai ser o q, o k, vezes e elevado a 3x. Bom, mas aí você vai dizer, professor, ele não quer quando esse valor for com k, pois ele coloca o y de zero. Então, nós vamos aqui como o y de zero é igual a 1, 3. O que é que eu vou ter aqui? Bom, você vai substituir aqui. Como eu quero o y de zero, ele vai ser igual a k vezes e elevado a 3 vezes zero. Só que 3 vezes zero é zero, e e elevado a zero é 1. O resultado aqui eu já sei que é 1, mas o y de zero é 1. Então, k vezes 1 é k igual a 1. Portanto, quem é o meu valor de y? O y vai ser igual a k, desculpe, não vou colocar mais k, ele é 1, não precisa nem colocar, e fica e elevado a 3x. E esse seria nosso resultado procurado. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Dando continuidade à nossa aula, nós temos agora o exemplo 4. Determinar a função y igual a f de x, definida no intervalo aberto i, com 1 pertencente a esse intervalo, tal que o f de 1 é igual a 1. E para todo x pertencente ao intervalo, d de y sobre d de x é igual a x vezes y. Você vai já notar
que nós vamos nos utilizar do mesmo procedimento da questão anterior, só que agora, em vez de eu ter igual a uma constante, um valor constante, nós vamos colocar ele agora, como sendo o que? O dy sobre dx igual a xy. E mais o f de 1 é igual a 1. Ou seja, o y de 1 é igual a 1. Então vejamos como proceder neste caso. Bom, o procedimento não vai mudar. dy dx vai ser a derivada de y. Esse y já vem para o primeiro membro dividindo. E o resultado vai ser igual a x. Ora, essa primeira parte nós já sabemos. Isso aqui veio do ln de y. Ou seja, vou derivar o ln de y, você encontra a derivada de y sobre y. Igual, para que eu tenha encontrado o x, essa expressão veio de quem? De x ao quadrado sobre 2. Não sei se dá para perceber por que eu coloquei isso. Vejamos. Se eu derivar o x ao quadrado, o 2 desce multiplicando. Como já tem um 2 aqui no denominador, ele simplifica, fica 1. Portanto, a derivada seria apenas x. Bom, mas para que haja esta igualdade, o ln de y vai ter que ser igual a quanto? A x ao quadrado sobre 2, mais um certo q. Lembrando que isso aqui, o y, ficaria igual a e elevado a x ao quadrado dividido por 2, mais um certo q. Bom, mas esse certo q, eu posso colocar aqui nesse caso, é elevado a x ao quadrado sobre 2, vezes é elevado a q. Mas esse é elevado a q, nós já vimos que ele é uma constante, um valor constante. Portanto, o meu valor de y é igual a k vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2. Bom, mas ele falou aqui na questão que o f de 1 é igual a 1. Então, como o f de 1 é igual a 1, tem-se. O que eu tenho? É que se eu pego o f de 1 ou y de 1, tanto faz, isso aqui seria igual a k vezes e. Já vou direto ao resultado. Quando substituo aqui o 1, fica 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, e elevado a 1 meio, e o resultado é igual a 1. Portanto, o valor de k vai ser igual a 1 sobre e elevado a 1 meio. Bom, eu poderia parar aqui, tá? Mas eu preciso colocar o resultado. Lembrando que 1e elevado a 1 meio é a raiz quadrada de e. Logo, a função procurada. Qual seria essa função procurada? A função procurada é a y igual a quem? A k, ou seja, 1 sobre raiz de 2 vezes, desculpa, raiz de 2 não, raiz de e vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2. E esse seria o nosso resultado procurado. Bom, feito isso, vamos voltar a nossos slides. Nós temos o quinto exemplo. Nesse quinto exemplo, determine y igual a f de x, definida no intervalo aberto i, com 1 pertencente a i, tal que o f de 1 é igual a menos 1, e para todo o x pertencente ao intervalo, a expressão dy dx é igual a 2y². Então, vamos ver como resolver essa questão. Bom, o procedimento aqui, não vamos mudar nada. Primeira coisa, você tem aqui a derivada igual a 2y². Eu vou passar o y² para o primeiro membro. Ele vai ficar a derivada sobre y² igual a 2.
Eu vou fazer um detalhe aqui interessante, que o y ao quadrado, se eu colocasse para cima, ele ficaria quem? Y elevado a menos 2 vezes a derivada, igual a 2. A pergunta é, como eu faço para encontrar esse tipo de expressão? Eu sei de uma coisa, esse y elevado a menos 2, se nós pararmos para fazer uma pequena observação, vou colocar aquela aqui no canto, essa observação, você tem a seguinte coisa, se você pega uma expressão do tipo y a menos 1, deixa eu voltar, vou botar diferente. Se eu colocar aqui x elevado a menos 1 e eu lhe pedir a derivada, você vai descer o menos 1 multiplicando vezes, repete o y, e aqui fica elevado a quanto? A menos 2, que você vai ter que diminuir uma unidade. Portanto, se eu quero encontrar essa expressão, eu vou ter que pegar o y, desculpa, eu vou ter que pegar o y negativo, porque ele tem que ficar com o sinal contrário, ó. É como se eu colocasse aqui, ó, para encontrar o x elevado a menos 2, eu tenho que pegar menos x elevado a menos 1 a derivada. Portanto, aqui eu vou ter que pegar o menos y elevado a menos 1 e derivar. Aí eu encontro a expressão acima. E para encontrar 2, ele teve que vir de 2x. Portanto, esta expressão seria o quê? Que menos y elevado a menos 1 é igual... Opa, esqueci um detalhe aqui, derivada. Aqui seria igual a 2x mais um certo q. Eu poderia até colocar aqui já o k, tá? Nesse caso não há problema. Então, portanto, você teria aqui menos, vou pegar, no caso, só a inversa, os sinais aqui ficam trocados, tá? Bom, o valor não está resolvido ainda, eu ficaria aqui como resposta o y, vou ter que inverter essa outra, no caso, menos 1 sobre, quem puder entender, entenda, se não entender, depois você pode perguntar. Veja que eu troquei o sinal aqui no denominador, mas tem um detalhe aqui que você pode estar observando. Tá ok? Bom, aqui eu tinha cometido um pequeno erro aqui, ó. Agora que eu fui observar, o f de 1 é igual a menos 1. Então, como o f de 1 é igual a menos 1, nós temos a seguinte situação, que o y de 1, posso colocar no lugar do f, é a mesma coisa, você vai ter menos 1 sobre 2 vezes 1 mais k, e o resultado é menos 1. Se você fizer um joguinho de 3, você vai ter 2 mais k igual a 1, ou seja, o valor de k é menos 1. De posse desse valor de k, você pode descobrir agora a sua função. Assim, a função será expressa por... Ela vai ser expressa por quem? Y igual a menos 1 sobre 2x mais o valor de k, que é menos 1. E aí, concluo mais esta questão. Bom, eu vou voltar para os slides e já eu falo mais alguma coisinha para vocês a respeito das... Bom, aqui eu estaria começando mais uma parte a respeito das primitivas de uma função. Mas antes disso, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou parar a aula por aqui, e na próxima aula eu continuo falando sobre as primitivas, só que de uma forma mais específica e geral. E neste caso é a nossa introdução literal para as integrais. Eu já vou introduzir para vocês o termo integral, tá ok? Vou parar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a falar mais sobre
integrais, principalmente sobre primitivas.